Quando pensamos em moda, é fácil imaginar grandes estilistas, desfiles e roupas luxuosas. Mas durante séculos, a moda foi exatamente isso, um privilégio. Ela pertencia às mulheres mais ricas da sociedade. As tendências nasciam nos salões da aristocracia europeia, passavam pelas clientes da alta costura e raramente chegavam às mulheres comuns. Mas nos anos 1920, algo começou a mudar. Pela primeira vez na história, uma professora, uma secretária, uma dona de casa ou uma costureira podiam acompanhar tendências, copiar modelos e participar da moda sem fazer parte da elite. E é exatamente essa história que eu quero contar hoje, porque a década de 1920 não transformou apenas a aparência das roupas, ela transformou quem tinha acesso a elas. Então, se você gosta de história da moda, já clique em gostei, porque isso ajuda muito o canal a entregar esse vídeo para as pessoas que também estejam interessadas nesse assunto. E se você ainda não se inscreveu, já aproveita para se inscrever, porque essa série está só começando. Antes da gente falar de revistas, catálogos ou lojas, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Nos episódios anteriores, nós vimos que a mulher estava mudando. A guerra havia mudado a sua rotina. Ela trabalhava, circulava pela cidade, tinha mais autonomia e o guarda-roupa precisou acompanhar essa transformação. Mas existe uma consequência dessa mudança que nem sempre recebe atenção. As roupas ficaram muito mais fáceis de reproduzir. Durante boa parte do século XIX, um vestido exigia espartilho, anáguas, camadas, estruturas internas, acabamentos complexos. Era um processo caro e trabalhoso. Já na década de 1920, até mesmo um pouquinho antes, nessa transição entre o fim da Primeira Guerra Mundial, este começo da década, a silhueta se tornou mais reta, menos estruturada, mais simples, mais prática e justamente por isso, muito mais fácil de replicar. A democratização da moda começou aí, porque uma roupa simples pode viajar, pode ser reproduzida, pode ser adaptada, pode ser compartilhada. A moda estava deixando de ser um segredo da elite. E você deve se lembrar que no episódio anterior a gente falou um pouco sobre a Chanel. E eu falei para vocês que eu acredito que a Chanel não inventou a nova mulher. Ela percebeu que essa mulher já existia. Então, quando Gabrielle Chanel começou a criar roupas em jersey, linhas mais soltas e roupas inspiradas no lazer, ela não estava criando uma revolução sozinha. Ela estava observando uma transformação que já estava acontecendo há um tempo. O mais interessante é que essas novas roupas eram mais fáceis de reproduzir do que os vestidos usados na bela época. Enquanto a alta costura continuava existindo em Paris, milhares de mulheres passaram a encontrar maneiras de adaptar aquelas ideias para sua própria realidade. A moda continuava nascendo nos grandes centros, mas agora ela conseguia viajar. Hoje a gente vê uma roupa no Instagram, no TikTok e a gente pensa, eu vou comprar. Mas uma mulher de 1923, por exemplo, muitas vezes pensava algo diferente. Eu quero fazer. E eu sei que isso pode parecer um pouco estranho pra gente, mas a costura naquela época fazia parte da vida cotidiana. Muitas mulheres sabiam costurar, muitas aprendiam em casa, outras faziam cursos, e as revistas começaram a perceber isso. As publicações femininas começaram a ensinar como cortar tecidos, como adaptar modelos, como reproduzir tendências. A simplificação das roupas teve um efeito inesperado. Mulheres com pouca ou nenhuma experiência conseguiam produzir vestidos relativamente modernos em casa. E pela primeira vez, acompanhar a moda não dependia apenas do dinheiro necessário para comprar uma peça pronta. Dependia também de habilidade, criatividade e informação. E isso ampliou enormemente o alcance da moda. As revistas se tornaram o Instagram de 1920. Hoje, as tendências aparecem nas redes sociais, mas naquela época, elas apareciam em uma revista. E as revistas femininas cresceram muito durante esse período. Publicações como Macaus, Ladies Home Journal, The Lineator, La Femme Chic, entre outras, não mostravam apenas roupas. Elas ensinavam como participar da moda, mostravam ilustrações, ensinavam combinações, publicavam moldes, apresentavam as novidades vindas de Paris e ajudavam mulheres comuns a acompanhar aquilo que estava acontecendo no mundo da moda. E é importante lembrar que as revistas mostravam um ideal. Assim como o Instagram hoje, elas não representavam exatamente o que a maioria das mulheres usava, mas representavam aquilo que muitas aspiravam a usar. E isso ajudou a criar uma linguagem visual compartilhada. Pela primeira vez, milhões de mulheres passaram a acompanhar as mesmas referências. Incrível, né? Agora, imagine só
Viver longe de Nova York, Paris, longe dos grandes centros urbanos, ainda assim, você podia participar da moda. Como? Através dos catálogos. Empresas como Macy's, Sears transformaram completamente a experiência de compra daquela época. As mulheres recebiam os catálogos pelo correio, escolhiam modelos, compravam os moldes, compravam tecidos, encomendavam produtos. Era uma espécie de comércio eletrônico de 1920. Parece muito simples para nós, eu sei, mas para aquela época, gente, isso era revolucionário, porque a moda deixava de estar concentrada apenas nos grandes centros urbanos. Sensacional, né? Agora me conta aqui nos comentários, você consegue imaginar a gente esperar dias ou até semanas para receber um catálogo pelo correio só para a gente poder visualizar quais que são as últimas tendências de moda? Eu fico impressionada em como essas experiências eram tão diferentes das que nós temos hoje em dia. Outro fator decisivo foi o crescimento do prêt-à-porter, ou seja, pronto a portar. As roupas que a gente já compra prontas para vestir. Hoje a gente já está muito acostumado a entrar nas lojas e encontrar as roupas prontas. Mas, naquela época, isso ainda era relativamente novo, e a Primeira Guerra Mundial teve um papel muito importante nisso. Durante a guerra, foi necessário produzir milhões de uniformes em pouco tempo. Com isso, a indústria aprendeu a produzir roupas em grande escala. E esse conhecimento, obviamente, permaneceu e se aperfeiçoou com o passar do tempo. Na década de 1920, o prêt-à-porter começou a florescer especialmente nos Estados Unidos. As roupas passaram a ser produzidas em maior quantidade, os preços começaram a cair e um número muito maior de mulheres passou a consumir moda. E veja bem, isso não significava o fim da alta costura, mas significava que ela deixava de ser a única opção. E apesar de toda essa democratização, uma coisa não mudou. A moda ainda falava francês. Paris continuava sendo a capital da moda. Se uma tendência era considerada elegante, provavelmente ela tinha alguma relação com Paris. Os grandes nomes da época continuavam sendo observados pelo mundo inteiro. Chanel, Lanvin, Jean Patou, Madeleine Vionnet, as grandes maisons parisienses ainda definiam o que era moderno. Então os compradores viajavam para Paris, observavam coleções, levavam as ideias para os seus países e essas ideias eram reproduzidas em catálogos, revistas, lojas, ateliês. A moda estava se democratizando, mas a sua principal fonte de inspiração continuava sendo Paris. A democratização da moda não aconteceu porque todas as mulheres pararam de comprar roupas caras. Ela aconteceu porque, pela primeira vez, milhares de mulheres puderam participar da moda. Algumas compravam, outras copiavam, algumas adaptavam. E é curioso perceber que, junto com a democratização da moda, surgiu também uma discussão que continua extremamente atual: a cópia. Hoje a gente fala muito sobre inspiração, plágio, fast fashion, direito autoral. Mas esse debate já existe há mais de 100 anos. As grandes maisons parisienses sabiam que seus modelos seriam reproduzidos quase que imediatamente em outros países. Muitas vezes, criadores viajavam até Paris para observar as coleções e voltar para casa reproduzindo versões semelhantes. E algumas casas de moda, inclusive, começaram a vender modelos oficiais para serem copiados legalmente em outros países. Outras tentavam combater as imitações, quase sempre sem sucesso. A verdade é que a própria democratização da moda dependia, em parte, dessas ideias, porque poucas mulheres podiam comprar um vestido da alta costura, mas milhões podiam reproduzir versões inspiradas nele. Em outras palavras, a moda dos anos 1920 já enfrentava uma pergunta que continua sem resposta até hoje: onde termina a inspiração e começa a cópia? De qualquer forma, a maior parte das mulheres passou a fazer parte dessa conversa. Talvez essa seja uma das transformações mais importantes dos anos 1920, porque a moda deixou de pertencer apenas às mulheres ricas e começou a se espalhar pelo mundo. E existe um detalhe curioso nessa história. Quando a gente pensa nos anos 20, quase sempre a gente imagina a mesma coisa: a melindrosa, o vestido de contas, cabelo curto, jazz, uma taça de martini, festas até o amanhecer. Mas será que todas as mulheres dos anos 1920 eram assim? Ou será que essa imagem se tornou maior que a realidade? No próximo episódio, a gente vai falar sobre a figura mais famosa dos anos 20, a melindrosa, e por que ela acabou se tornando o símbolo de uma geração inteira. Até lá!